Vocês, hoje pelo menos na parte de exercício, vamos ver se eu queria que vocês, sei lá, conversassem, vissem. Vou tentar jogar um pouco para vocês os problemas, tá? Mas vamos lá, deixa eu... Opa, já deu um spoiler aqui. Eu quero começar primeiro o que ficou faltando na aula passada. Tá? Então, eu terminei a aula passada enunciando o teorema de Euler, mas faltou a demonstração. Tá? Em geral, a ida é bastante simples, tem mais de um jeito de fazer a ida. Eu vou fazer do jeito mais padrão, que eu lembro, assim, foi o jeito que eu aprendi também. E a volta é um pouco mais complicada, tá? Porque vai cair numa equação diferencial. Mas só para lembrar, antes de cair de cara no teorema de Euler, vamos lembrar que era o conceito de função homogênea de grau K. Né? Alguns resultados que eu fiz na aula passada, rapidamente. Então, o que era função homogênea? Então, eu chamei de homogênea uma função de n variáveis aqui, né? Então, alguma coisa dentro desse contexto, tá? E era dita homogênea de grau K, de grau K, se acontecia o seguinte, né? Se valia isso aqui, se eu multiplicar por um parâmetro, vou colocar lambda aqui só para variar um pouco. Lambda é um escalar aqui, tá? Se lambda vezes o vetor x, sendo que x aqui está no meu domínio, né? Se sempre que eu fizer isso, a função me devolver lambda k vezes f de x. Tá? E aí um exemplo, Cobb-Douglas, né? Sei lá, por exemplo, exemplo 1 aqui, que eu dei na aula passada, eu peguei uma função de duas variáveis, do tipo x alfa, y beta, sei lá. Tá? Isso aqui é homogênea de grau alfa mais beta. Né? Então, isso daqui é só para retomar rapidamente o que a gente estava discutindo, né? Vocês já devem ter discutido uma parte disso em micro. E um resultado interessante que a gente tinha também, né, é que algumas proposições interessantes, na verdade. A primeira delas é que as derivadas parciais de uma função homogênea são homogêneas também de um grau menor. Então, pode, inclusive, pegar esse exemplo aqui, né? Se você fizer a derivada parcial, né? Aqui, só anotar de x, vai ficar alfa, x alfa menos 1, y beta. E podem notar que essa função aqui é homogênea de um grau menor do que o original. Então, homogênea de grau alfa mais beta menos 1. Tá? Isso era uma proposição, na verdade, né? Então, as derivadas parciais de uma função homogênea são funções homogêneas. Tá? De uma função homogênea de grau K. Opa, esqueci do homogênea de grau K são homogêneas também. De grau K menos 1. Esse foi um resultado que a gente viu. Simples demonstração. Outros resultados também bastante úteis. Né? A produto de duas funções homogêneas é homogêneo. Produto de funções homogêneas é uma função homogênea e o grau é a soma dos graus das duas funções que estão sendo multiplicadas aí. É uma função homogênea. Tá, esses foram alguns resultados. A soma não necessariamente, né? A soma só vale isso
se as duas funções que eu estou somando tiverem o mesmo grau. E esses foram os principais resultados que a gente viu na aula passada. Hoje eu vou começar a relacionar um pouco com outras coisas que a gente já viu, derivada implícita, TMS, que a Unpack gosta de fazer essa mistura, né? Pegar um conceito, eu tenho vários exercícios, bolei vários exercícios ao longo dos anos aí de, pega uma função homogênea, o que será que acontece com esse ano? Isso eu vou falar mais para frente. Ou o que acontece com a taxa marginal de substituição, né? A gente vai discutir um pouquinho isso na aula de hoje, tá bom? Mas isso aqui é só um resumão do que eu fiz na aula de sábado. Tá? E por fim, o que faltou demonstrar é o teorema de Euler, né? Então deixa eu copiar ele, só para não perder tanto tempo. Eu podia ter feito isso com as outras proposições, mas de qualquer maneira, está aqui o teorema de Euler. Me disse isso aqui eu posso reescrever como sendo, se for n variáveis, aqui eu posso reescrever como um somatório. Não preciso da notação vetorial necessariamente, mas posso escrever como somatório das derivadas parciais, né, somadas aqui, vezes as coordenadas, e isso é igual a kfx. Né? Tanto faz essa notação ou essa notação aqui. Tá? E aí, o que eu vou mostrar para vocês é a demonstração desse teorema, tá? Mas mais do que isso, que eu estou mais interessado aqui é o uso desse teorema dentro de exercícios ou exemplos da Unpack. Tá? Então, só para ficar completinho, né? Então, a ida é bastante simples do teorema. Né? Por que a ida é bastante simples? Né? Se f é homogênea, vale aqui a definição de homogeneidade. F de tx é igual a t elevado a k f de x. Né? Eu vou derivar de at. Né? Vou derivar essa função com respeito ao parâmetro t. Né? O lado esquerdo aqui da derivada é bastante simples. Eu vou usar o quê? Uma regra da cadeia. Então, a gente viu lá, isso aqui eu posso interpretar como uma curva gama, né? E o vetor tangente dessa curva gama com relação ao parâmetro t aqui vai ser o próprio x, tá? E aqui fica o gradiente da f. Né? Ou vocês podem fazer por extenso, isso aqui, o que eu quero dizer é derivar o somatório aqui, né? Mas eu acho que é mais fácil já derivar isso aqui e aí vai chegar no somatório. E o lado direito aqui, né, só tem t aqui, então é uma derivação de um polinômio. Cai o k, fica tk menos 1. Tudo bem? Aí tá quase, né? Ó, se você olhar, comparar isso com isso aqui, né, qual que é a única diferença aqui? É que aqui tem um t e aqui não. E aqui tem esse tk a menos 1 e aqui não. Em particular, então vou pegar t igual a 1. Para t igual a 1 vale essa identidade. Portanto, isso significa que, partindo de uma função homogênea, eu tenho a implicação que essa identidade vale. Então, eu peguei um valor particular só para mostrar que vale para todo t isso aqui. Né? Em particular, vale para t igual a 1, então vale a identidade de Euler. Tá? O problema é a volta. Né? O problema é partir da identidade de Euler e mostrar que a função é homogênea de grau k. Tá? Mas tudo bem, essa é a primeira parte da demonstração. Eu sempre gosto de mostrar essa demonstração, porque às vezes eu mesmo me confundia, né? Com esse fato de parece que você está pegando um caso particular aqui. Não é, né? Vale para todo T. E como você quer provar exatamente esta identidade, aí você percebe que se você usar T igual a 1, isso está feito, né? Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Tem outro jeito de fazer isso, mas eu vou fazer desse jeito. Eu quis mostrar exatamente esse jeito para ver se vocês tinham estranheza com esse tipo de argumento matemático, tá? Muito bem, a volta é um pouco mais complicada, né? A volta eu vou supor que vale isso aqui, né? Kf é igual ao gradiente de f escalar x, né? Então, estou supondo que vale a identidade de Euler e vou mostrar que a única maneira disso valer é que a função f seja homogênea de grau k. Tá? Para isso, eu vou definir uma função auxiliar aqui, né? Que função auxiliar? Eu vou definir a g igual a f de tx menos t de k f de x. Bom, se eu definir isso daqui, né, o que vocês acham que eu vou querer mostrar com respeito a g? O que seria interessante que a g fosse?
Alguém tem alguma ideia, né? Como eu quero mostrar que a função f é homogênea, o que teria que dar aqui do lado direito? Fazer uma pausa dramática aí para vocês pensarem. Eu quero que a função seja homogênea. Homogênea é isso aqui, ó. F de tx é igual a t elevado a k, f de x, né? Aí eu estou definindo, é como se eu passasse tudo isso para um lado só. Então, estou definindo uma função f de tx menos tk f de x. Se a função é homogênea, essa função g vai valer quanto? Sempre. Olha o mistério aí. Vai ser zero? Isso, zero. Então, se eu conseguir mostrar que a função g é sempre identicamente nula, pronto. Eu acabei mostrando que a função f é homogênea. Então, todo o meu esforço daqui para frente, definindo essa função, vai ser em mostrar que esta função aqui é sempre zero, sempre é a função, na verdade, identicamente nula. Para isso, eu vou fazer o quê? Bom, primeira coisa a anotar é que no 1 isso já é verdade. Então, g de 1 é igual a zero. Né? Por quê? Porque se eu colocar aqui t igual a 1, né, vai ficar f de x menos f de x. Tá? Para t positivo, que é o que eu quero, né, para valer a parte homogênea, né, a gente vai ter o quê? Né? Eu vou fazer a derivada. Por que eu vou fazer a derivada? Porque eu quero saber se essa função é crescente, decrescente, ou se vale alguma coisa aqui. Né? Então, fazendo a derivada, né, aqui tem uma regra da cadeia, é a mesma conta que a gente fez aqui em cima, né? Então, fazendo a derivada, vai ficar o gradiente de f escalar com a derivada da curva que está aqui dentro. A derivada da curva que está aqui dentro com relação ao parâmetro t é o próprio vetor x, né? Então, fica o gradiente de f tx, escalar x. Né? E aqui, no segundo termo, só tem t aqui no polinômio. Mesma coisa da conta de cima, k, tk menos 1, f de x. Tá? Essa daqui é a derivada da função g. Bom, aí o que eu posso fazer? Agora é um pouco de manipulação algébrica. Tá? Eu vou multiplicar por t aqui, e para não alterar, nesse primeiro termo aqui, eu estou multiplicando por t aqui nesse vetor, para não alterar a identidade, eu divido por t aqui também. Tá? Então, multipliquei e dividi por t o primeiro termo. Tá? Para quê? Porque daí eu vou botar em evidência esse t a menos 1, tem um t a menos 1 aqui também. Tá? Ou outra maneira de dizer isso, eu vou multiplicar a equação inteira por t. Tá? Quando eu faço isso, vai aparecer um t do lado esquerdo aqui, né? Aqui vai sumir esse t, vai sumir entre aspas, né? E aí vai ficar gradiente de f de t de x escalar com t de x, menos k, t de k, f de x. Até aqui, tudo bem, né, pessoal? E aí, como vale isso daqui, né? Agora eu entro a hipótese, né? Estou supondo que vale a identidade de Euler, né, para qualquer vetor x, em particular vale para o tx também, né? Então, se eu trocar esse x por tx, vai valer também a identidade de Euler. Então, isso é igual a kf de tx. Tá? E aí eu vou pegar isso aqui e continuar manipulando. Então, posso colocar, tem k aqui, coloco em evidência. Então, t, g' é igual a k f de tx menos tk f de x, que é a própria, olha só quem apareceu aqui, é a própria função g que eu defini ali em cima. Então, eu posso reescrever essa equação inteira aqui como sendo desse jeito aqui, né? Aqui vai ficar um kg, se eu dividir tudo por t de novo, fica k sobre t, g, esse termo aqui, aí eu passo tudo para um lado só, então fica g' igual a menos k sobre t, g, igual a zero. E aí, se vocês olharem isso aqui, o que é isso aqui? É uma função é uma equação diferencial. Né? Uma equação diferencial que a gente resolve como isso aqui? Vamos ver se vocês lembram. Tem uma derivada aqui, e uma função de t aqui com a própria função aqui. Vocês lembram como resolve isso aqui? Se aqui fosse coeficiente constante, né? Se aqui não tivesse esse t, eu faria por polinômio característico. Né? Mas aqui tem esse raio desse t.
que eu mostrei lá que eu tenho que achar aqui para melhorar minha vida? Vou até copiar isso aqui para fazer de novo. Observação aqui do teorema de Euler. Vou copiar aqui a equação diferencial, né? Então, G' de T menos K sobre T G. Isso é igual a zero. Alguém lembra qual que era o truquezinho aqui? Bom, sem mais delongas, eu vou multiplicar pelo fator integrante. Então, eu teria que pegar um fator integrante aqui, que era aquele exponencial de alguma coisa. Então, vamos fazer por tentativa e erro. Eu sei que no PDF já tem a resposta aí, né? Mas eu vou pegar o fator integrante. Era o quê? Era essa função aqui que aparece com sinal de menos integrada. Então, era a integral disso aqui. Se vocês notarem, né? Vamos construir com calma esse fator integrante. A integral disso aqui, né? Ou uma primitiva para isso aqui, né? É ln para menos isso aqui, né? É ln, kln de t. Se eu derivar kln de t aqui, isso aqui dá k sobre t, que é exatamente menos o que está aqui. Tá? Então, a construção do fator integrante vai ser e desse cara aqui, k ln de t. Então, esse aqui é o fator integrante. E aí, lembra o que eu fazia, né? Eu pegava esse cara, multiplicava a equação inteira por isso, né? E aí dava e k ln de t, g' de t. Ô, professor, Oi, fala. não é Ah, é E menos. menos, é. É menos, é menos. Obrigado. Deixa eu ter, então, peraí. Deixa eu colocar o menos, porque senão não dá certo. Né? Deixa eu colocar o menos aqui para dentro. Sempre me confundo com esse sinalzinho aqui, mas agora tá. Obrigado o aviso, Thiago. Muito bem. E aí aqui fica K sobre T, própria G mesmo. E aí, se vocês notarem, o que a gente fez, no fundo, quando a gente faz essa análise de fator integrante, é poder escrever esses dois termos como uma regra da cadeia, né? Então, posso escrever isso como d dt da função aqui do fator integrante, e de menos k ln de t, vezes g. Né? Se você fizer essa derivada, dá exatamente isso aqui que está aqui em cima. Né? E aí eu vou integrar isso aqui, né? Se você integrar isso aqui, né, vai dar exatamente... Bom, até aqui está lá no PDF, vou voltar para o PDF. E a gente tem a condição inicial de g igual a 1, c igual a zero. Então, a gente tem esse combo aqui, né? O combo dessa derivada aqui tem que dar zero e da função ser identicamente nula num ponto. Então, essas duas coisas aqui vão garantir que a função g é zero. Né? Por que isso? Resolvendo isso daqui, né? Então, a gente, como a derivada é zero, isso implica que a função que está aqui dentro é uma constante. Se é uma constante, eu vou chamar essa constante de A. Né? Então, eu posso reescrever G como sendo aqui, passar isso para o outro lado. Né? Então, fica G igual a E de K ln de T. Né? E a única maneira disso aqui ser verdadeiro, como G de 1 é igual a zero, né? Então, o A tem que ser igual a zero. E, portanto, G é a função identicamente nula, que era exatamente o que eu queria demonstrar. Portanto, a função f é homogênea. Tudo bem essa demonstração aqui, pessoal? Alguma dúvida? Alguma passagem que eu fiz aí meio obscura? Só quis fazer com calma isso aqui, tá? Então, deixei como observação aqui para vocês analisarem depois o PDF. Muito bem. Então, esse aqui é o teorema de Euler, né? Provamos a ida e a volta. Então, o que o teorema de Euler nos diz, no fim das contas, é que se eu tenho uma função homogênea de grau K, vale a identidade de Euler. Se vale a identidade de Euler,
a função homogênea de grau K, isso daqui vai me dar então um critério, de certa maneira. Se eu não conseguir fazer a conta via definição de função homogênea, eu consigo um critério para saber se a função é homogênea ou não. E isso daqui eu mostrei na aula passada. Um exemplo desse uso, eu mostrei na aula passada, quando eu mostrei aquele exercício no final da aula. Tá bom? Muito bem, alguma dúvida até aqui? Nisso aqui, pessoal? Acho que função homogênea é mais tranquilo, né? Outra coisa interessante de funções homogêneas, que aí sim é novidade, eu não citei na aula passada, é com respeito a se elas estiverem representando alguma função de micro, seja ela uma função de produção ou seja ela uma função utilidade. Aqui, por motivos de praticidade ou até de conveniência, eu vou supor que vou tratar de uma função utilidade U, então vou dar um exemplo. Então, vou construir um exemplo com vocês de uma função utilidade, e eu não sei se vocês já viram isso em micro, mas seja U. Vamos pegar uma função de duas variáveis inicialmente. Tá? Uma função utilidade homogênea. Então, vamos supor que ela é homogênea aqui, grau K. Tá? E vamos pensar no problema do consumidor. Tá? Problema que a gente já pode começar agora a resolver, né? Você já deve ter visto isso em micro, né? Então, a gente tem um problema de maximização aqui, de utilidade, né? Escolhendo x e y, sujeito a algum... É uma introdução aqui, otimização, mas o meu interesse, na verdade, é nisso aqui, tá? A homogeneidade. Está sujeito a uma restrição do tipo pxx mais pyy menor ou igual do que um certo... Agora eu não sei se vocês usam m ou i em micro. Alguém me diz aí o que o pessoal da Ampec usa, m ou i? Acho que varia, prof. Bom, se varia, eu vou usar m. Tá? Mas, enfim, eu não sei porque eu acostumei com m, money, mas sei lá. Ou é M ou é I. Basicamente, isso aqui representa a renda do consumidor, o vetor de preços e a restrição que eu só posso consumir coisas positivas ou não negativas, para ser mais exato. Aí, eu posso escrever isso aqui. Outro jeito que aparece em livros de micro, né, é escrever isso aqui desse jeito aqui, né? E aí, em vez de x e y, normalmente coloca x1 e x2, né? Mas vou escrever assim, sei lá, px maiúsculo menor ou igual do que m, onde eu estou definindo p como vetor de preços, px, py, e o x aqui é xy, tá? Esse é um outro jeito que pode aparecer isso em livros de micro, tá? Mas, basicamente, o que eu quero ressaltar aqui é a parte geométrica, né? Vamos supor que isso daqui tem curvas de diferença lá bonitinhas, né? Vou entrar muito na tecnicidade da coisa, mas vamos supor que eu tenho aqui XY, tenho curvas de diferença lá com Douglas, coisas parecidas com isso aqui. Né? E aí aqui tem a minha restrição. Assim. E aí vocês sabem já lá de microeconomia que esse cara aqui vai ser o cara que o sujeito vai escolher, a cesta de consumo que o sujeito vai escolher, né? Porque que é a maior curva de nível que eu consigo obter dentro desse triângulo aqui, que é a minha restrição. Deixa eu ser bem claro. Essa daqui é a restrição, conjunto de escolha do consumidor, tá? Dada por essas três restrições aqui. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? A gente vai ver como resolver isso via Lagrange, sem Lagrange, etc, etc. Tá?
Mas a parte que me interessa aqui, especificamente, é analisar, bom, e se essa função for homogênea, o que acontece com essa alocação aqui, conforme eu ando na seguinte reta, né? Eu coloquei aqui a restrição mais para apresentar isso em forma de problema, né? Mas o meu interesse é, ó, vou pegar esse array de cestas de consumo. Então, vamos chamar essa cesta aqui, esse ponto, de ponto P, onde o ponto P é representado. P não, que vai confundir com preço, né? Peraí. Ponto Q. Em que o ponto Q é dado por x0 e y0, tá? É esse ponto, o ponto de otimização aqui do indivíduo. Não precisava ser o de otimização, mas vamos pegar, neste caso, de otimização. Tá bom? Bom, a minha pergunta é, se eu aumentar a renda aqui, né, a gente sabe, ou vocês sabem, imagino, né, vocês aumentar, der um delta M a mais aqui, né, o que vai acontecer com a restrição? Ela vai deslocar aqui para a direita, né, paralelamente. Então, aqui vai ser a minha nova restrição. Né? E o que eu quero mostrar para vocês é que para uma função homogênea de grau K, né, a curva de nível ótima vai passar aqui nesse ponto. Tá? E mais do que isso, né, a TMS aqui, a taxa marginal de substituição aqui, é igual a daqui. É isso que eu quero mostrar, que é um resultado de funções homogêneas. Tá? Isso não necessariamente é verdadeiro para funções não homogêneas, mas no caso de funções homogêneas, a TMS, ao longo desse array aqui, ela se mantém constante. Tá? O que isso implica dizer, né? Vamos ver se vocês lembram. O que isso implica dizer? Implica dizer que eu vou manter a proporção de x e y. Né? Vou manter, como eu não mudei preço, só mudei renda, eu vou manter a proporção de x e y. E aí, o tanto a mais de renda que eu tiver, se eu tivesse consumindo, sei lá, 20% da minha renda em x e 80% em y, eu vou, esse tanto a mais, sei lá, R$2 a mais, eu dividiria aí nessa proporção, em 20% e 80%, ou seja, 1,60 e 40 centavos, respectivamente. Tudo bem? Alguma dúvida? Mas vamos mostrar isso, né? O que importa aqui é mostrar a conta. Então, só para mostrar isso, bom, primeiro, todos esses caras aqui nessa reta, como é que eu posso descrever essa reta completamente? Como ela passa pelo 0, 0 e pelo x0, y0, eu posso escrever essa reta aqui, todos os pontos dessa reta, como sendo, deixa eu colocar aqui em amarelo. Então, a reta amarela aqui pode ser descrita como vetor t x0, t y0, tá? Onde o t aqui é positivo. Se for exatamente igual a 0, eu tenho o ponto da origem, né? E se for igual a 1, eu tenho esse cara. Se for maior que 1, eu estou para cá. Se for menor que 1, estou para cá. Aliás, é esse cara aqui, 1, né? Do jeito que eu setei. Tá. E aí a TMS, nesse caso, é menos a derivada implícita. Aqui eu estou indo mais para matemática, tá, pessoal? Então, menos a derivada implícita, dy dx, que por sua vez, vocês devem ter visto que é o x sobre o y. Tá? Então, a TMS no ponto x0, y0, ela vai ser o de x no x0, y0, sobre o de y no x0, y0. Tá. E aí, o negócio está aqui agora, né? Quando eu avaliar a TMS agora num outro ponto, no ponto t, x0, t, y0, o que vai acontecer? Né? Isso daqui vai ser igual a u de x nesse ponto, t de x0, y0, t de y0, sobre u de y, t de x0, t de y0,
E pelo fato da função U ser homogênea, as derivadas são homogêneas de um grau menor, e aí esse T eu posso escrever assim, tk menos 1, tk menos 1, opa. U de x, x0, y0, U de y, x0, y0. Tá, e portanto, qual que é a minha conclusão? Minha conclusão é que as TMS são iguais ao longo dessa reta. Tá, afinal, eu posso realizar esse corte aqui, né? E aqui aparece exatamente a TMS de x0 e y0. Opa. Tudo bem? Vocês viram esse resultado em micro? Só por curiosidade? Sim. Beleza. Então, só para lembrar aqui o resultado, eu gosto de fazer essa interdisciplinaridade, né? Então tá aí. Funções homogêneas, elas mantêm a TMS ao longo de um array aí, né? Muito bem, alguma dúvida até então? Vamos lá, deixa eu mostrar, então, agora no espírito um pouco mais pragmático, como eu estou muito teórico essas últimas aulas, vamos mostrar um pouquinho de exercício, né? Então, finalmente, irei para os exercícios da Ampec. Aí, como eu falei, eu separei aqui 2 exercícios da Ampec de 2020 para a gente resolver juntos. O primeiro é a questão 5, se eu não me engano, aqui, da Ampec de 2020. Deixa eu compartilhar aqui a PDF. Então, só para mostrar o tipo de questão aí que pode cair com relação a essa teoria que a gente viu, e misturando já um pouco de tudo, né? Misturando aqui um pouco de geometria no R3, com funções, com superfícies. Então, fica legal a gente fazer um pouco dessas contas. Eu apresentei tanta coisa sem aplicação, né? Que é legal a gente aplicar um pouco, né? Então, seja a função z de xy definida implicitamente por isso aqui, né? Então eu tenho uma função de 3 variáveis dada por isso aqui, né? E eu estou definindo z de xy como uma função implícita, tá? E aí julgue as seguintes afirmativas. Aí tem um monte de coisa para a gente avaliar. Deixa eu copiar isso por bloquinho. Quem quiser ir fazendo, aí pode ir fazendo, enquanto eu copio. Então tá aqui. A primeira coisa que a gente tem que... Bom, vamos avaliar. O valor de f no ponto, esse ponto aqui, é 0. Bom, essa alternativa aqui não é a tão mais difícil, né? Então é basicamente checagem. Então vamos fazer aqui. 0, se eu pegar esse ponto, f de e quadrado menos e e, né? E aplicar na função, e aí vocês vão ver se eu vou fazendo a conta certinho. Isso aqui vai dar e quadrado menos e, que é o x, ln de e, mais o z, que é e, ln de e, menos e quadrado, menos e... aliás, aqui é x, né? Peraí. Z quadrado menos x, que é e quadrado menos e, ln de e, mais x, que é e quadrado menos e. Tá. Aí eu fazer essa conta aqui. Bom, tem um monte de coisa, tudo os ln aparece 1 aqui, né? Então, isso aqui vai ficar e quadrado menos e. Eu nem precisava ter substituído x, mas só para fazer com calma, mais i menos e quadrado menos e quadrado mais e quadrado menos e. Aí vamos ver o que eu consigo cortar aqui. Esse com esse com esse com esse e esse com esse. Então isso é 0 mesmo. Se eu não errei conta, isso aqui seria verdadeiro, é isso? Tudo bem? Vamos ver. É verdadeiro. Ó, esse aqui não era o difícil, né, da conta. Aí o valor da derivada del f del z no ponto em questão é 0 também. Aí tem que fazer a derivada disso aqui, né? Também nada complicado. Então, só para mostrar aqui, o del f del z
Deixa eu tentar encaixar tudo numa tela só. Isso aqui vai ser x sobre z, que é a derivada desse termo aqui, mais ln de y, menos 2z. Certo? E aí, se eu avaliar no ponto que ele pede, que é o mesmo ponto, e quadrado menos z, e e, né? Se eu fizer essa avaliação aqui, né? O que vai dar? Vai dar, esse primeiro termo aqui vai dar e menos 1, mais ln de e, menos 2e, é isso. É isso. Tá? E aí, esse cara aqui vai embora com esse, mas aí sobra um menos e aqui. Então é falso. Tudo bem até aqui? Esses dois são bem tranquilinhos, né? Aí, 2. Z não pode ser definida implicitamente como função de x e y ao redor do ponto, desse ponto aqui. E aí? Aqui é a parte que é mais teórica do que qualquer outra coisa, né? Como é que eu checo essa afirmação? Como é que eu posso dizer isso, mas como é que ela estaria bem definida implicitamente ao redor desse ponto? Então tem que lembrar lá das hipóteses que eu apresentei para vocês, né? Para eu definir bem, né? Se eu tivesse duas variáveis, né? O que envolveria, né? Y função de x envolveria a derivada de y. Né? Aqui, o que vai envolver? Eu tenho que saber como definir bonitinho, né? X, z em função de x e y. Né? Qual que é a condição técnica para isso acontecer? Né? Pensa isso aqui em termos de uma superfície. Né? Tem lá uma superfície, z de x e y. O que não pode acontecer? Eu não posso ter inclinações que são zero, né? Que são infinitas. Então pensa, sei lá, tem uma esfera aí. Imagina uma superfície de nível que seja uma esfera. Né? Onde eu não consigo definir direito z como função de x e y, exatamente na circunferência central, né? Porque se eu fizer planos tangentes ali, elas vão ficar todos os planos vão ficar verticais, tá? Ou seja, outra maneira de dizer isso é que a Qual derivada que é, aqui... ô, professor? Oi, fala. Não entendi isso que você falou da circunferência central. Ó, pensa o seguinte, né? Eu vou pegar, eu acho que é mais fácil eu mostrar 3D para eu tentar passar a ideia. Então pensa x quadrado. Vamos pegar uma simples por enquanto, y quadrado. Opa, mais y quadrado. Mais z quadrado. Igual a... Tá aqui, né? Como é que eu defino uma função implícita de z como função de x e y? Bom, para ser função, para cada z, para cada elemento aqui azulzinho nessa superfície, só posso ter um x e y. Então começa por aí que eu tenho dois. Né? Se eu olhar de cima aqui, tem tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. Mas de qualquer maneira, eu posso dividir isso em duas funções. A parte de cima e a parte de baixo. Quais são os pontos que eu não consigo isso? Exatamente nessa circunferência, né? Exatamente na circunferência central aqui, que é cortada pelo plano x e y, eu não consigo definir direito essa função, porque ou ela está em cima ou ela está embaixo, e além disso, o plano tangente aqui dela, né? Seria aqui, né? Seria vertical, é isso que eu quis dizer. Né? Então, por exemplo, sei lá, x igual a menos 1, daqui dá uma ideia, né? Ó, tá vendo? A derivada seria infinita aqui da função z. Tudo bem? Tudo, obrigado. É isso que eu quis dizer com respeito à derivabilidade. E aí, eu imagino isso que é isso aqui que está sendo exercitado aqui com essa função, tá? Porque é até curioso, vou colocar essa função aqui no meu GeoGebra, já que a gente tem esse recurso aqui. Né? Então, xln de z, não sei se eu vou copiando aos pouquinhos aqui. Então, deixa eu apagar isso aqui. F de xy. Aliás, tem que pegar a superfície, né?
Então era, eu esqueci, x ln de z, ixi, x ln de z mais z ln de y menos z quadrado menos x ln de y mais x mais igual a zero. Vamos ver se ele entende. Não sei se ele entendeu o ln. Deveria ter entendido. É que faltou um parêntese em um dos LNs. ln de z, ln de y, né? Ah, tá aqui. Ele completou para mim. Será que tá muito zoom? Acho que não. Será que ele entende log? Será? Log. Vamos colocar a base, então. Como ele é chato. Log na base de z. Eu não sei, ele deveria entender ln, né? Sei lá. Então, deixa eu copiar isso aqui. Cássio. Deixa eu copiar de novo do zero aqui, vai. Vocês vão checando, ver se eu vou escrevendo errado. ln. Deixa eu testar aqui. ln de z, alguma coisa simples aqui. Ou z é igual a ln de x. Ah, apareceu aqui coisa. Então não é o ln que tá dando pau, não. Vamos lá, ver de novo. X, ln de z. Aí apareceu alguma coisa ali. Mais z, ln y. Menos z quadrado. Menos x, ln de y. Mais x igual a zero. Ele não entende. Não consegue, né, Moisés? Deixa eu colocar. Vamos ver no novo. Xln de z mais z ln de y. Eu deveria ter feito Ctrl C, né? Mas tudo bem. Quadrado menos x ln de y mais x igual a zero. Vai que, né? Tem que ficar copiando isso várias vezes. Aqui ele entendeu. Ah, já me deu até as derivadas implícitas aqui, tá vendo? Mas ele não me deu o gráfico. Que tristeza. Bom, enfim. Queria mostrar para vocês, só para a gente discutir, mas, enfim. E aí, será que eu consigo definir isso aqui? Ou não? E qual que é a tecnicidade? Eu não tenho certeza, mas o denominador, né, da derivada implícita, quando você for fazer as derivadas parciais, tem que ser diferente de zero, né? Isso aí. Essa é a ideia, né? Então, para você definir uma função implícita, se você olhar o teorema da função implícita, vamos colocar aqui o enunciado. Teorema da função implícita, foi o que eu disse lá na aula. Tá? Uma das condições é que exatamente, por exemplo, versão em R3, que é a condição que a gente está checando, né? Ela precisa que a derivada não seja zero, né? Aqui, essa aqui. A derivada de z não seja zero, no caso de 3 variáveis, tá? Então, é exatamente o que o Thiago aí ressaltou, né? Para existir derivada, eu preciso que a derivada seja diferente de zero, né? Para definir bonitinho uma função implícita, tá? E aí é isso que a gente
tem que chegar aí, né? Então, o que ele fala? Não pode ser definido implicitamente. Como a gente chegou no item 1, que essa derivada é diferente de zero, então ela pode. Né? Então, isso aqui seria falso. Tá? Essa é a ideia aqui, falso. Tá? Só checando aí com o gabarito. Então, na verdade, a 1 e a 2 é a mesma conta, né? Falso. Por quê? Porque a derivada exatamente nesse ponto é diferente de zero. Tudo bem? Só quis dar um pouquinho de teoria aqui, mas a resposta curta e grossa é essa aqui. Tá? Muito bem. Aí, opa, peraí, ficou com 3. O vetor das derivadas parciais no ponto em questão é dado por isso aqui, né? 1 sobre e e 2e menos 1. Aí tem que calcular. Aqui não tem jeito, a gente não vai poder fugir da conta. Então tem que fazer a derivada de x, a derivada implícita de y. E aqui tem vários jeitos, né? Eu não sei como vocês preferem. Eu, particularmente, quando ele dá uma equação assim, né, em vez de montar as matrizes e tal, eu faço na unha mesmo. O que eu quero dizer com faço na unha? Eu vou pegar essa equação aqui, supor que z é uma função de x e y, e derivar a equação inteira ou em x ou em y. Tá? Aí é questão de rapidez e gosto. Mas deixa eu fazer isso aqui. Nossa, vocês estão ouvindo a bagunça que está aqui atrás de mim? Cachorros. Deus, hoje está complicado. Espero que não esteja atrapalhando muito o áudio. Bom, a partir disso aqui, né? Eu vou fazer o seguinte. Então, vou derivar. Vamos fazer a de x. Tá? Aqui vai ter uma regra do produto. Então, fica 1 vezes ln, né? C. Mais x vezes a derivada do ln, então, sobre z, vezes del z del x, que é o cara que eu quero, né? Aqui no z tem um x, mais del z del x, vezes ln de y, tá? Menos 2z del z del x, tá? E aqui também tem x, né? Então, menos ln de y, mais 1. Isso é igual a zero. Aí é só isolar este cara aqui, né? Então, o del... Opa, ficou feio aqui. Del z, del x. Isso aqui vai ser, então, x sobre z. Vamos checando aí para ver se eu não esqueço nada, tá? Mais ln de y. E aí tudo que não tem, esses dois termos aqui, né? Tudo que não tem. Esses caras eu vou passar... Ah, faltou um, né? Faltou isso aqui. Aí o resto eu passo para o lado direito da equação. Então isso aqui vai ficar menos 2z. E isso aqui vai ficar, então, igual a ln de y. Aliás, deixa eu colocar na ordem. Menos ln de z. Mais... Aliás, menos ln de y mais 1. Eu peguei este e este termo, passei para o lado de lá. Só mantive o sinal de menos para comparar depois. Tá? E del z, del x. Então, isso aqui vai ser igual a menos ln de z, menos ln de y, mais 1, sobre x sobre z, mais ln de y, menos 2z. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Se vocês notarem, quem que é esse cara aqui que aparece no denominador? Lembrando que essa daqui é a f. Né? Então, se vocês calcularem fx, é exatamente o que aparece aqui no denominador, no numerador, perdão, e no denominador é fz. Né? Pode ver aqui, fz.
Tudo bem, então tanto faz vocês usarem ou isso aqui, ou isso, ou fazer na unha aqui, né? Só para não perder tempo. Então a do y vai ser del z del y, vai ser menos fx, perdão, fy sobre fz. Então vai ficar menos o fy aqui vai ficar z sobre y, é isso, menos x sobre y. Está sobre o mesmo denominador, x sobre z, mais ln de y menos 2z. Se eu não errei conta, é isso aqui, pessoal. Aí ele pede para avaliar em que ponto? E quadrado, no mesmo ponto. E quadrado em e quadrado menos e é. Mas se vocês analisarem, o que vai acontecer? Aqui vai dar 1, vou fazer com calma. Então deu f, deu z, deu x nesse ponto. Então, e quadrado, a notação é só colocar os dois primeiros, né? Porque é uma função de x e y. Mas lembrando que o z é só colocar aí. Né? Então, isso aqui vai ficar menos ln de e é 1, menos 1, mais 1, sobre 1, mais 1. É isso? Não, peraí, x é... Aqui tem coisa, né? O x é e quadrado menos e, então vai ficar e menos 1. Tá? Mais 1, menos 2. É isso? Não, menos 2e. Aqui vai dar menos 1 sobre menos e, se eu não me engano, né? Que foi o que a gente calculou aqui no item. Esse item aqui, no item menos e. Então vai dar exatamente o que falou no enunciado. Tá? E se fizer a de y, isso aqui vai dar menos... Aqui vai dar 1 menos... Aqui eu vou tomar cuidado. E menos 1 sobre menos e. Então isso daqui vai dar... Esse menos eu vou cortar com esse menos, vai ficar 1 mais 1, 2. Então 2 sobre e. Mais 1, é isso? Não, menos 1. E era isso que ele tinha falado mesmo? Era. Então é verdadeiro. Tudo bem essa conta, pessoal? Alguma dúvida? Isso aqui talvez fosse a mais trabalhosa, né, da questão inteira. Fazer essas derivadas. E a questão 4, se V é o vetor normal, a superfície definido pela f igual a 0, no ponto em questão, então V é ortogonal ao vetor 1. Então o que ele está pedindo para vocês fazerem? O plano tangente aí nessa superfície. Tá? Então você tem o plano tangente, você tem que imaginar aí que você tem as derivadas, né, aqui. Essas duas derivadas. E aí você consegue definir a equação do plano tangente na superfície. Tudo bem? Vamos fazer isso. Né? Então, lembrando que quem que vai ser o plano tangente? A equação do plano tangente? Aqui tanto faz a ordem como vocês vão fazer o negócio. Né? Vocês têm que tentar imaginar o plano tangente aqui, a superfície, para a gente discutir um pouco esse negócio de vetor normal. Mas imaginem a superfície aqui, né? Eu vou tentar fazer um esforço de fazer a superfície aqui. Sei lá, uma superfície qualquer, tá? Não precisa ser necessariamente desse enunciado. Tá? E aí, vamos supor que eu estou fazendo toda essa definição que eu fiz, né, aqui, nesse ponto aqui, aí aqui tem um plano tangente. Tá bom? Aí o que eu vou ter? Ele quer saber coisas relacionadas ao vetor normal à superfície. Tá? Lembrando que o vetor normal à superfície, né, se a gente tem
a equação do plano tangente, se a gente tiver a equação do plano tangente, quem que era o vetor normal? Se a gente tem a equação desse plano, vamos supor que a gente tenha, né? Que seja uma coisa do tipo AX mais BY mais CZ igual a um certo D. Esse é o plano, a equação desse plano. Quem que seria o vetor normal? Quem lembra aí? ABC, né? Isso. O vetor normal, aqui. Deixa eu tirar esse hatch, que o hatch seria o unitário. O vetor normal seria o ABC. Tá? Ou seja, o que eu preciso para construir agora num contexto diferencial aqui, né? O meu vetor. Eu preciso reescrever isso aqui para ficar com uma cara de cálculo, né? Então, o que eu vou fazer, né? Como a gente sabe aqui que o plano aqui vai ser definido o plano tangente e está tudo bem definidinho. Aqui ó, o C é diferente de zero, né? Então, o que eu vou fazer? Vou isolar o Z para a gente conseguir achar as coisas, né? O que eu quero relacionar? Eu quero relacionar uma equação desse tipo com o vetor normal, para ir já a partir das derivadas achar esse vetor normal, tá? É essa a minha ideia. Tá? O A e o B vão ser as derivadas parciais, e o C é o que eu quero fazer aqui. Né? Tudo bem? Deu para entender a ideia que eu estou querendo construir aqui? Então, se você isolar o CZ aqui, né? Isso aqui vai ser o quê? Vai ser menos AX menos PY mais D. Essa é a equação aqui. E se eu dividir pelo C, é que o C eu posso deixar aqui, mas tanto faz. Então, fica menos A sobre C, menos B sobre C, Y, aqui tem um X, né? Mais D. Né? Então, quando eu escrever a equação do plano tangente, usando as derivadas, eu vou ter o quê? Eu vou ter os coeficientes A, B e, eventualmente, o C. Tá? Nota que qualquer múltiplo desse cara aqui, né, continua sendo na mesma direção e sentido. Né? Então, o que eu posso fazer com esse vetor aqui? Pegar um n que me convenha. Eu vou normalizar aqui o c para 1, digamos assim. Então, se o c for igual a 1, eu tenho o a e o b limpinho aqui. Ou divide tudo por c aqui, né? E aí fica 1 nessa coordenada, a sobre c e b sobre c. Tá? Tudo isso para dizer que eu vou pegar as derivadas, tá? Que são esses caras aqui, né? Então, ó, na hora que eu pegar a derivada, essa aqui é uma derivada, e essa aqui é outra derivada do plano tangente. Isso aqui seria a derivada parcial de x, no caso aqui del z, del x, e aqui, no caso, del z, del y, tá? Tudo bem até aqui? Não é D sobre C, prof? Oi, desculpa. Não é. Aqui no final, né? Obrigado, Edu. Isso aí. É que esse cara, no fim, nem estou muito curioso com ele, porque eu quero achar o vetor só, né? Mas, enfim. Mas obrigado. Aí, o que eu vou fazer então? Eu vou achar um representante aqui do vetor normal usando as derivadas que a gente calculou no item anterior. Tá? O item anterior a gente tem as derivadas aqui, ó. Vou até circular de roxo para mostrar que eu vou usar essa aqui, né? 1 sobre E e esse aqui, menos 1. Tá? São os caras que 2 sobre E menos 1, perdão. São os caras que eu vou usar aqui. Então, eu tenho uma escolha aqui, né? Eu posso pegar menos eles, né? Com o C igual a 1, ou posso pegar mais eles e botar um menos 1 aqui. Tá no mesmo. Né? Ou vai ser o vetor tangente para cá, ou para cá para baixo, tanto faz. Né? O que interessa, como o enunciado me pede o seguinte, né? O enunciado me pede o vetor normal à superfície no ponto tal. Como ele pede ortogonalidade, tanto faz se eu pego para cima ou para baixo. Né? No fim, eu vou ter que checar se é ortogonal esse vetor. Né? E se um for, os dois são. Né? Tanto para cima quanto para baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um vetor normal, sendo as derivadas de x e de y.
tá? Que são, respectivamente, aqui 1 sobre E e 2 sobre E menos 1 e menos 1. Ou seja, o que eu sempre indico vocês fazerem para achar um vetor normal à superfície? Põe a derivada de x aqui, põe a derivada de y aqui, põe o menos 1 aqui. Tá? Isso aqui é o jeito mais rápido. E aí é só checar se isso aqui é ortogonal ou não. Então, se vocês fizerem isso com o vetor 1 e 1 e 1, né? O que vai acontecer? Bom, não vai ser, né? Vai ser diferente de zero. Tudo bem? Alguma dúvida? Eu acho que a pegadinha aqui, não sei se tinha... O que ele quis supor com a pegadinha. Talvez o sinal aqui, esse... Não sei. Mas é falso isso aqui. Então é falso. Vamos ver se eu acertei aqui, se eu gabaritei. É falso. Opa, aqui, falso. Né? Só o 3 e o 0 são verdadeiros. Ô, professor, mas por que as coordenadas são as derivadas parciais? Eu não entendi direito isso. A ideia é relacionar o seguinte, né? Deixa eu tentar deixar mais claro o meu argumento. Então, a partir da equação de um plano tangente assim, né? Como é que a gente vai... A gente sabe que o plano tangente, se eu fizer uma função de x e y, ele vai ser o quê? Vai ser o f no ponto de tangência, né? x0, y0, mais a derivada da função de x no ponto de tangência. Lembra, isso aqui é a equação do plano tangente. X menos x0 mais del f del y, x0, y0, y menos y0. Certo? Aí, o que eu vou ter para comparar com a equação? Eu vou comparar isso aqui com a equação ax mais by mais cz igual a d. Tá? Então, isso aqui seria a teoria do plano tangente. Tá? O que eu fiz, né? Então, se eu isolar o z, como eu fiz ali em cima, né? Que o Edu, inclusive, me corrigiu quanto aos parâmetros, a sobre c, menos b, aqui tem um x, menos b sobre c, y, mais d sobre c. Né? Quem que está fazendo cada um dos papéis aqui? Né? O menos a sobre c vai ser a derivada parcial de x. x0, y0. Tá? Então seria esse termo aqui, porque é o único termo que tem x. O termo que tem y, que é menos b sobre c, seria a derivada parcial aqui com relação a y, x0, y0. Tá? E o termo d aqui, né? Quem seria o d sobre c aqui? O d sobre c, aí eu pego por resíduo, seria o f de x0 com 0 menos esse cara aqui, né? Menos del f del x, x0, y0 vezes x0, menos del f del y, x0, y0 vezes y0. Tá certo? Tudo bem até aqui? Aham, entendi, obrigado. Aí o que eu fiz aqui foi só montar o vetor, né? Para ser mais fácil, sem o sinal de menos aqui, né? Então, se eu botar menos aqui, tanto faz. Né? Ou se eu normalizar c para 1, você vê que aparece menos a igual a derivada, menos b igual a derivada. Como eu não quero que a derivada apareça com sinal negativo no vetor normal, eu normalizei o c para menos 1. Aí aqui o a igual a derivada e o b igual a derivada. Por isso que aparece esse vetorzinho aqui que eu criei. Tudo bem? Sim, obrigado. Beleza. Você vê que era complicadinho aqui, mas deu para explicar um pouquinho da teoria, que eu acho que eu acabei passando um pouco rápido demais quando eu falei lá de plano tangente, tá bom? Olha, acho que eu vou fazer uma mini pausa aqui.
Então vamos fazer uns 10 minutos. 11h10 eu volto e continuo. A gente faz mais um exercício. Eu vou fazer, para quem quiser aí ir fazendo, eu vou fazer o 12 aqui desse aqui, tá? Vou deixar aqui na tela e aí 11h10 a gente continua. Beleza, pessoal? Deixa eu colocar. Já volto aí.
Voltando aqui, pessoal. Vamos lá, me ouvem bem? Tá aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu queria apresentar essa questão 12 também. Tá? E no item A eu vou generalizar para vocês o resultado. Só para ver, tem alguém comigo aí? Só manda um oi aí para eu ver se meu áudio está funcionando. Tá funcionando sim, Antônio, estamos aqui. Valeu, rei. Então vamos lá. É mais porque esse fone aqui vai e volta. Então, deixa eu copiar aqui a questão para o meu bloquinho. Essa questão, o item 0, talvez seja o item mais divertido dessa questão. E dá para generalizar isso para um resultado de funções homogêneas. Tá? Se vocês notarem, essa função que aparece aqui, ela é homogênea de grau 0. Tá? E aí esse resultado aqui, que é existem A e B, tais que eu consigo fazer... não, perdão, é o 1 aqui, tá? Essa função é homogênea de grau 1. Isso sempre vale, essa afirmação aqui vai valer para todas as funções homogêneas de grau 1, tá? Em particular essa aqui, tá? Mas eu vou mostrar como eu faria na AMPEC e depois eu vou generalizar isso para funções homogêneas em geral. Mas vamos por partes, né? Então considere a função, essa aqui, que é homogênea de grau 0. O que ele fala é, suponha que x é positivo, y é positivo, existem A e B, tais que essa conta é verdadeira aqui, né? Se eu fizer o produto interno do vetor AB com o vetor gradiente dessa função, ele é positivo. Tá? Eu não pensei muito a respeito disso. Eu vou fazer a conta primeiro. Ou fez a conta mesmo? Eu vou fazer a conta. Conta aqui. O vetor gradiente é dado pelo vetor das derivadas. Porque a conta não parece ser muito complicada também. Né? Então, se eu fizer a derivada disso com relação a x, vai dar e de x sobre y mais 1 vezes regra da cadeia, aqui, a derivada de x do expoente, então 1 sobre y, tá? mais não, menos, né? Se y, x menos 1, vai cair o menos 1, vai ficar menos y sobre x quadrado. Tá? Isso é a primeira coordenada do vetor gradiente. Já a segunda derivada em y, o segundo termo é mais fácil, o primeiro é mais complicadinho, mas é o e de x sobre y mais 1 vezes a derivada do que está aqui, né, com relação a y. Aí sim vai ficar menos x sobre y quadrado, tá? Acho que é isso, né? Mais 1 sobre x. Aí esse é o vetor gradiente, se eu não errei conta. E aí eu vou fazer produto interno disso aí com xy aqui, tá? Aqui ele faz A e B, mas como já tem x aqui, vou fazer com xy, aí se eu trocar x por A, y por B, então vamos fazer o produto interno aqui. Vou usar essa anotação aqui, tá, pessoal? Acho que é mais rápido de ficar escrevendo. Então é isso vezes x e isso vezes y, né? Então vai ficar essa exponencial aí vezes x sobre y menos y sobre x, tá? E aí essa é a primeira parte, a primeira coordenada, mais agora eu vou multiplicar isso por y, tá? Então vai ficar menos x sobre y, aliás, exponencial, menos x sobre y, e mais y sobre x. Se vocês notarem, né, isso aqui vai dar zero. Tá, então é falso. Se eu não errei conta. Tá bom? Não era tão complicado assim. Agora sim é o resultado que eu queria mostrar, né? Eu vou mostrar aqui em cima depois, mas primeiro vamos fazer esse em particular aqui. X vezes e de x sobre y, né? Dada essa função, todo plano tangente ao gráfico dessa função contém origem. Isso é verdadeiro.
Então, se vocês pegarem essa função aqui, f de xy é x vezes e de x sobre y, essa era a função do enunciado, tá? Aqui. Vou fazer as derivadas. Então, fx vai ficar derivado de x e de x sobre y, o produto aqui, tá? X vezes e de x sobre y vezes 1 sobre y, que é a derivada do expoente. Então, isso aqui vai dar e de x sobre y. Vou anotar mais compacto, tá? Vai ficar 1 mais x sobre y. Tá? Esse é a derivada de x. Se vocês fizerem a derivada de y, aqui vai dar x e de x sobre y vezes a derivada do expoente, que é menos x sobre y quadrado. Se eu não errei conta, é isso aqui, tá? Então, isso aqui vai dar menos x quadrado sobre y quadrado e de x sobre y. Tá? E na hora que eu encaixar na equação do plano tangente, né, então, o z vai ser igual no ponto de tangência, x0 e de x0 y0, mais a derivada parcial de x no ponto de tangência, então e de x0 sobre y0, 1 mais x0 y0, tá? Vezes x menos x0, mais a derivada de y aqui, que é menos x0 sobre y0, os dois ao quadrado, tá? E de x0 y0, y menos y0. Tá? Essa aqui é a equação do plano tangente. Aí o que ele fala é que todo plano tangente passa pela origem. O que isso significa? Se eu zerar o x e o y, né, eu quero concluir, né, ou melhor dizendo, vamos mostrar que se x igual a y igual a 0, então esse z aqui vai ser igual a 0. Tá? Quer dizer que o plano contém a origem. E aí, conta, né? Então, z vai ser igual, então, a x0 e de x0 y0. Tá? Aí vai sobrar esse termo aqui com o sinal de menos. Então, menos e de x0 y0, 1 mais x0 y0. Tá? E aqui vai ter um sinal de mais, porque é esse menos com esse menos. X0 quadrado sobre y0 e de x0 y0. Tudo bem? Eu esqueci alguma coisa, esqueci um x0 aqui, né? Na hora que eu multipliquei aqui é menos x0, na verdade. Então aqui tem x0 aqui dentro também. Eu vou colocar aqui o x0. E aqui eu esqueci alguma coisa? Não, aqui eu já fiz a multiplicação do y0. Tá bom. Aí o que dá para anotar? Aí agora dá para fazer algumas leis do corte. Este cara aqui, ó, vai ser cortado com este quando eu fizer a distributiva. Né? E esse cara aqui, ó, esse segundo, vai cortar com esse. Aí por isso que isso dá 0. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Então, isso aqui é verdadeiro. Tá? A única coisa que muda para a função homogênea de grau 1 aqui é que você vai usar nesses cortes aqui o fato da função ser homogênea de grau 1. Tá? Eu mostro depois, daqui a pouco no finalzinho. Vamos terminar primeiro esse exercício. Mas a conta era simples, não era tão complicada. 2. Vamos ver o 2 aqui. Dada essa função aqui, a curva de nível C1. Vamos ver se a gente está acertando. Peraí, eu nem estou. Então, a primeira é falsa, verdadeira. Tá certo. 2. Dada essa função, C1, dada a curva de nível 1, coincide com o gráfico da função
ln de 1 mais x para x maior do que menos 1. Eu lembro que isso aqui é picuinha, tá? Qual que era a intenção do exercício, né? A intenção do exercício é que vocês fizessem essa conta aqui, ó. 2y ln de 1 mais x sobre y quadrado mais ln quadrado de 1 mais x, né? Que isso fosse igual a 1. Lembrando que o domínio aqui da função tem que tomar um certo cuidado, porque o denominador não pode dar zero. Mas como são dois números ao quadrado, é só os dois não darem zero conjuntamente, né? Então o domínio aqui da minha função, o que não pode acontecer, né? O y tem que ser diferente de zero e o ln de 1 mais x tem que ser diferente de zero. Isso acontece sempre. Tá? Isso acontece sempre porque não interessa aqui. Aliás, não, peraí. Acontece sempre que x for maior do que menos 1. Maior estrito do que menos 1. Aí por isso que ele já colocou isso aqui, ó, tá vendo? Tá bom? Então esse aqui é o domínio. O y tem que ser diferente de zero, x tem que ser maior que menos 1. Se eu olhar num gráfico aqui, né? Pensando em fazer um esquema mental antes de fazer a conta em si, né? Se você olhar num gráfico, o y, o x igual a menos 1 está aqui, né? Mais ou menos. Daqui para cá que está permitido, aqui está proibido. Então aqui não pode. Tá. E o y não pode ser zero. O que isso significa? Significa que eu não posso... é conjuntamente, né? Mas aí tá coberto. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Isso aqui. Então esse é o domínio, por enquanto. Aí se vocês fizerem a conta aqui, né, direitinho, vou fazer essa conta aqui do lado, eu vou colocar um 2 aqui, tá? Vai dar y quadrado mais ln quadrado de 1 mais x. Isso é igual a 2y ln de 1 mais x. Aí você coloca tudo para um lado só, você pode reescrever isso como y menos ln de 1 mais x ao quadrado igual a zero. Tá? Então, essa daqui seria a conta, né? Então, quando que isso é zero? Quando exatamente isso daqui é igual a isso. Né? Ou seja, y é igual a ln de 1 mais x, que parece, então, coincidir com o gráfico da função. Certo? Por enquanto, não achamos, pelo menos aqui, nessa conta, e essa é a picuinha, né? Nessa conta aqui, dá a entender que isso parece ok, né? E aí? Tem alguma coisa aqui que está escondida? Por que eu estou enfatizando isso? Porque o gabarito é falso, tá? O gabarito, se você não está aqui, ó, cadê o gabarito? É falso. Aí tudo leva a crer que, né? O que eu tô esquecendo aqui no argumento? Vamos ver se alguém pega a ideia. Ou qual que é a diferença do gráfico dessa função para a curva de nível 1? Essa é talvez a questão mais importante aqui. Ninguém pegou? É picuinha aqui, tá, pessoal? Por isso que eu gosto de apresentar esse aqui. Vocês conseguem pegar, ó, vamos tentar ver isso aqui. Como é que é o gráfico? Como é que seria o gráfico disso aqui, né? Ela passaria exatamente quando for zero, x for zero, ele vai passar aqui, né? Então, eu vou pegar aqui de verde, sei lá. Seria um negócio assim, né? Vem aqui do menos infinito, né? E vai assim. Alguma coisa assim. Certo? Aí o que acontece exatamente? Esse aqui seria o gráfico da função, tá? Gráfico de H.
Seria dado por essa curva verde. O que acontece exatamente no meio aqui? Aqui é o 1, mas enfim. O que está acontecendo nesse ponto aqui? Y é igual a zero? O y é igual a zero, isso. E o x, ou seja, no ponto 0, 0, aqui vai dar zero e aqui vai dar zero. Né? Esse é o problema. Né? Então, tem que tirar esse ponto. E ele não está na curva de nível. Então, ele não está no domínio da minha função. É por isso que é falso. Tá? É sacanagem. Eu achei sacanagem essa questão. Tá? Então, na verdade, aqui tem mais uma condição. Né? Eu tô tirando essas duas combinações. Né? X tem que ser maior do que menos 1. Mas mais do que isso, né? Não posso ter y igual a zero. Né? E juntamente com esse... Eu tenho que excluir esse ponto. Né? E não vale o 0, 0. Bom, peraí, como é que eu faço isso aqui? É isso aqui, x e y, tal que o x é maior do que menos 1, união não, eu vou excluir, né? Excluído, ponto 0, 0. Então esse é o domínio da função, por isso que não dá certo, né? Por isso que a imagem dessa função aqui não é igual à curva de nível, né? Porque tem um ponto a menos. A imagem tem um ponto a mais. É picuinha, eu achei bem sacanagem essa questão, mas enfim, é falso. Tudo bem? Deu para pegar a ideia aqui? Sacanagem, né? Isso aqui. Eu acho, né? Não sei se vocês acham também, mas eu acho bem sacanagem. Para ver se o cara está acordado, basicamente. Dada uma função de n variáveis, classe C1 e um ponto x, tal que o gradiente é não nulo, o vetor gradiente indica a direção de maior crescimento da função a partir do ponto x. Né? Isso aqui eu provei na última aula, é verdadeiro. Tá? Isso aqui é uma questão teórica. É verdadeiro, eu provei via derivada direcional isso aqui. Ou na aula passada, ou na aula retrasada, alguma coisa assim. Tá? E por último, considere a curva derivável, essa gama aqui, né? Dada por gama 1, gama 2. A função f tem uma outra função agora de classe C1. E aí eu compus as duas, né? F, gama, e falei que é igual a C para todo t. Ou seja, eu estou numa curva de nível da função f. Então, os vetores, esse aqui com o vetor tangente, são ortogonais. Isso aqui eu provei para vocês. Né? É só vocês usarem a regra da cadeia nessa condição. É uma das proposições que eu provei para vocês. Então, isso aqui é verdadeiro também. Você vê que eu acabo dando esses pequenos teoremas para facilitar a vida de vocês na AMPEC. Tudo bem? Alguma dúvida? O que ficou faltando foi fazer esse enunciado aqui da questão 1, do item 1, para uma função homogênea de grau 1 geral. Então, vamos fazer isso rapidamente. Tá? Generalizando, o que a gente tem, né? Então, seja f, aqui uma função de duas variáveis, tá? Vou pegar duas só. Classe C1 e homogênea. De grau 1. Tá? Aí eu vou calcular o plano tangente. Isso aqui vai ser, então, Z. Vou só escrever o plano tangente, F de x0, y0, tá? Mais, vou usar a notação mais compacta, fx, x0, y0, x menos x0, mais fy, x0, y0,
y menos y0. Né? Aí o que eu fiz, se x igual a y igual a 0, né? O que a gente tem aqui? Né? A gente vai ter o seguinte, que z é igual a f de x0, y0. Aqui vai zerar e vai ficar um menos, vou botar em evidência, fx x0, y0 vezes x0 mais fy x0, y0 vezes y0. Tá? E aí, pelo teorema de Euler, e é aqui que entra a sacada, né? Pelo teorema de Euler, isso aqui é igual a f de x0, y0 por Euler, tá? E aí, por isso que z igual a 0 nessa situação. Então, se a gente tem uma função homogênea de grau 1, todo plano tangente passa pela origem. Tudo bem isso aqui? Pessoal, alguma dúvida? Muito bem, acho que eu vou encerrar por aqui hoje, para não entrar, fico muito em cima para eu entrar no próximo tópico de otimização. Então, na aula de quinta-feira, eu vou entrar em otimização. Vou começar com duas variáveis, tá? Para apresentar, recordar para vocês rapidamente como calcular pontos de máximo, mínimos, com funções de duas variáveis, via matriz hessiana, jacobiana, etc. E aí, na aula seguinte, eu dou a generalização disso para Rn, tá bom? Alguma dúvida final nisso aqui, pessoal? Alguma coisa que vocês queiram perguntar, comentar?